combate são extremamente difíceis, seja pelas precárias condições de vida da população, seja pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final, mesmo que o doente se sinta melhor antes deste tempo. Interromper o tratamento pode ser fatal. Por isso, o doente precisa ter acesso ao serviço de saúde, ser orientado e receber o tratamento adequado. No Brasil, são 5.000 mortes por ano, um número inaceitável para uma doença que tem cura. Se você tem algum desses sintomas, você pode estar com tuberculose. Tosse, com ou sem catarro há mais de 3 semanas. Febre baixa, geralmente no final da tarde. Cansaço fácil. Falta de apetite. Perda de peso. Suor noturno. O Fundo Global, em parceria com o governo e a sociedade civil, estarão juntos na luta contra a tuberculose. Telefone para o Disque Saúde 0800 61 1997. A tuberculose tem cura. AR, 9 meses. Ainda adolescente, ele vai se envolver com más companhias. Vai ver amigos cometendo delitos. Um dia, AR será pego furtando uma bolsa. O que deve acontecer com AR? Será que prisão é a melhor solução? O Conselho Nacional de Justiça está propondo medidas para modernizar a justiça criminal. Precisamos discutir essa questão. Superlotação, descaso, infraestrutura deficiente. Mais de 450 mil detentos. 30% não deveriam estar atrás das grades. Reconquistar a confiança da sociedade. Conseguir um emprego. Mas sem o apoio da população, é possível? Retomar a vida fora das grades significa reconquistar a própria vida. Quem já passou pela cadeia pagou o que devia e merece uma nova chance. O projeto Começar de Novo, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, indica um caminho para quem vive esta situação. Quase todo o Brasil já faz parte do projeto que percorreu o Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. 108 mil processos reanalisados, 20 mil presos libertados, 34 mil presos beneficiados. Projeto Começar de Novo. A iniciativa é resultado do mutirão carcerário, quando os processos passam por uma nova análise e, dependendo da situação, o preso conquista liberdade e já sai com um emprego garantido. É a chance de começar de novo. Para garantir a reinserção de ex-detentos, foi criado o sistema Bolsa de Vagas. A empresa interessada em contratar ex-presidiários entra em contato com o CNJ, que encaminha o pedido às varas de execuções criminais de cada estado. Para despertar nas instituições públicas e privadas a importância da recolocação profissional dos ex-detentos, o CNJ criou uma campanha de comunicação para as rádios e TVs. Atitudes sem pensar não levam a nada. Esqueça o preconceito e participe do projeto Começar de Novo do CNJ. Dê uma segunda chance para quem já pagou pelo que fez. Começar de novo. Ignorar é fácil. Ajudar é humano. CNJ. O Brasil faz a justiça. Nasceu no meu Cariri, no berço da oração. E tem a cara da gente, um povo alegre e contente, uma só nação. E tem a cara da gente, um povo alegre e contente na televisão. Tem cultura e tem fé, tanta gente bonita. Do matuto ao doutor, um povo trabalhador nessa terra bendita. Vamos comemorar, a alegria é o que vale. No ano do centenário, 5º aniversário da TV Verde Vale. Nesse centenário você vale mais pro meu Cariri.
Cariri. TV Verde vale muito mais pro meu Cariri. TV Verde vale muito mais pro meu Cariri. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje pretende prestar um serviço à nossa comunidade, atendendo a alguns pedidos de nossos telespectadores, trazendo aqui uma pessoa habilitada para responder e tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Afinal de contas, mês de abril é mês de se entregar a sua declaração. Por isso, nós já abrimos o programa agradecendo a gentileza do delegado local da Receita Federal, o senhor José Erison Matias, que nos recebeu, nos atendeu muito bem, e indicou inclusive o senhor Jeter Abrantes de Lacerda, que é analista tributário e é também chefe de atendimento ao contribuinte na Receita Federal em Juazeiro do Norte. Se prepare, meu caro telespectador, observe se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, e você pode encaminhar para o nosso 35 11 21 46 e o nosso convidado estará respondendo e tirando qualquer dúvidas. Afinal, quem não tem dúvidas, a não ser o Vasco, que certamente já fez até a sua declaração. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Dúvida é muita, nunca para, né, Luiz Nunca Carlos? para, né? Eu não fiz ainda não, certo? Ainda estou em débito com a Receita. Juntando os documentos. Juntando os documentos. Ele vai, inclusive, informar isso, que documentos você deve reunir para fazer uma... Não, boa certamente será um momento bem oportuno para o nosso telespectador tirar dúvida. Nós estamos aqui com uma pessoa extremamente abalizada, é o Jeter Abrantes de Lacerda, e vai, juntamente conosco, que vamos perguntar, você também interagir para que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas e fazer crítica também, ver se é legal o imposto de renda, como não é, se tributa demais ou não tributa, enfim, aqui a Tribuna Livre é para isso mesmo, né? Inclusive, eu queria começar dizendo aqui o seguinte, para o Jeter e para o nosso telespectador, de que o imposto de renda, ele deveria ser o pilar do sistema tributário, porque ele é o imposto direto, né? E que tributa de acordo com a condição individual de cada um, nível de gradação econômica de cada um. Aí nós temos uma série de colocações para fazer aqui, antes da gente começar o nosso debate, até para começar a esquentar nossas ideias, porque a classe média reclama muito do imposto de renda. Diz que é a única que paga. Porque já vem no contra-cheque descontado. É verdade. A classe média é o professor que tem o contra-cheque, é o médico assalariado, enfim, um assalariado. E que os grandes empresários têm as brechas por onde se sair e às vezes nunca paga também. E reclamam também, gente, muita gente escuta, não é só o homem comum, popular, mas a imprensa, a mídia também, da questão da concentração de renda no país. O Brasil é um dos países mais concentradores de renda do mundo, e que o imposto de renda devia ser esse instrumento de repartilha de renda, de divisão de renda justa, mas que infelizmente não é segundo a ótica e a observação de cada um. E você vai responder isso aqui para nós, vai responder o nosso telespectador que vão perguntar quando é que se encerra, quais são os documentos, o que precisa, o que vai ter se ele não entregar a declaração, com a penalidade dele, e depois nós vamos fazer muitas perguntas a você, mas certamente vamos ter as respostas já adequadas. E nós vamos começar pelo básico, Vasco, porque quase sempre, anualmente, há uma certa mudança na declaração do imposto de renda. A primeira pergunta que a gente vai fazer para o nosso convidado, o Jeter, é exatamente essa. Houve alguma mudança de 2010 para 2011, qual é a data limite para a entrega da declaração neste ano? Boa noite, Jeter, muito obrigado por ter vindo. Bem, antes de mais nada, meu boa noite ao Luiz Carlos, ao Dr. Vasco Landim. E realmente o nosso intento estar aqui é, na medida do possível, esclarecer as dúvidas do contribuinte e também me coloco à disposição para fazer esse debate, né, de carga tributária,
a questão do custo-benefício da cobrança do Estado em cima do contribuinte. É lógico que muitas vezes nós apresentamos a visão da Receita Federal, mas antes de mais nada somos também cidadãos, pagamos os nossos impostos e coloco à disposição para fazer esse debate aqui, como o doutor Vasco falou, Tribuna Livre. Com respeito à declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2011, realmente houve, Luiz Carlos, algumas novidades apresentadas agora nesse programa que se iniciou no dia 1º de março. A Receita disponibilizou rigorosamente às 8 horas a possibilidade do contribuinte fazer o download do PDF, do PGD, da declaração, e se encerra agora no dia 29 de abril de 2011 a possibilidade de fazer em tempo hábil, sem nenhuma multa por atraso de entrega, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, que é o último dia útil do mês de abril. Exato. A legislação diz que é o último dia útil de abril, como cai no dia 29, numa sexta-feira, então esse será o prazo. E houve realmente aqui no decorrer do programa, nós vamos apresentar algumas novidades que ocorreu, que está vindo à tona nesse programa de 2011. Essa questão da informática ajudou muito a Receita Federal, não é? Porque hoje há muita facilidade. Eu conheço muitas pessoas que elas mesmas manipulam no computador, pegam os documentos, faz sua declaração e até ajuda algumas pessoas amigas fazendo outras declarações. Isso ajudou muito a Receita, não é? Com certeza, Luiz Carlos. Não só a Receita Federal é modelo nessa área de tecnologia, mas nós temos aí o Tribunal Eleitoral, né, no processo eleitoral brasileiro, estando na vanguarda aí. Nós temos uma eleição para presidente que se encerra às 17 horas, quando dá 20 horas, 21 horas, nós já temos o resultado. E também a Receita Federal, ela tem sido ao longo do tempo um expoente nessa questão da transmissão de declarações usando a rede mundial, a internet. E isso se deve à iniciativa, eu sempre gosto de ressaltar, que foi um divisor de água, a gestão do Dr. Everardo Maciel. Ele assumiu a Receita em 1995, passou os 8 anos do governo FHC e ele foi o grande responsável por essa virada na Receita Federal, de informatizar a Receita Federal. E isso trouxe benefício para a Receita Federal, como órgão arrecadador, e para o contribuinte, como usuário desse serviço. Essa melhoria é notada, não tem dúvida nenhuma, mas não levou ao maior número de erros na confecção, na declaração do imposto de renda, não assim feito diretamente. Às vezes as pessoas sem nenhuma informação, quando ela é mais complicada, não é uma declaração simples, não acarretou assim o maior de erro nas declarações não, via internet. Vasco, no início nós sofremos até de pessoas de dentro da casa uma crítica nesse sentido, né, de que o programa do imposto de renda, pelo fato dele ser em meio magnético, ele poderia trazer um aumento do número de erros. Mas isso, de fato, não ocorreu. Pelo contrário, o programa, por ele fazer algumas críticas, e na própria elaboração da declaração, o contribuinte já tem a oportunidade de ir corrigindo. E todos os nossos programas, ele tem 2 parâmetros, de erro e de aviso. O aviso, ele não impossibilita a transferência, a transmissão da declaração, mas o erro em si, ele impede que aquela declaração seja transmitida. Então, até que o contribuinte corrija, esse erro ele não vai chegar ao banco de dados da Receita Federal. Então, na verdade, de fato, houve uma diminuição de erros do que do modelo tradicional, que era via formulário. Mas aí, em virtude também da riqueza do programa, né? É o mesmo caso de você comprar uma passagem pela internet, uma empresa aérea. Se você não processar corretamente, não é aceito. Mas vai indicando onde é que está o erro até você acertar e comprar a passagem legalmente. Como qualquer outra compra pela internet também, sempre é feito assim. Se o procedimento não for correto, é claro que você não fecha. E assim é que se dá também com a declaração do imposto de renda. Agora, quem deve declarar? Isso aí é o que a maioria quer saber. As pessoas estão ganhando tanto. Luiz Carlos, será que eu pago? Não, vamos saber. Vou levar uma pessoa lá para dizer. A partir de quanto o contribuinte deve realmente preparar a sua declaração? Essa pergunta, viu, Luiz Carlos, realmente ela é geralmente a primeira pergunta a ser feita nesse tipo de evento.
até mesmo eu queria já desde já citar para os nossos telespectadores a Receita, na sua página, no seu sítio da internet, ela disponibiliza o programa em PDF chamado Perguntas e Respostas. E esse programa, a primeira pergunta desse Perguntas e Respostas, que tem um rol de 687 perguntas, né, com as suas respectivas respostas, embora não vá exaurir as dúvidas do contribuinte na sua totalidade, mas já é uma boa ajuda. A primeira pergunta é justamente sobre a obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda do ano de 2011. E existe um valor objetivo. O primeiro tópico faz referência àquelas pessoas que adquiriram rendimento tributável superior a R$ 22.487,25. Então, quem, né, durante o ano de 2010, aferiu recursos tributáveis acima desse valor, já está obrigado a apresentar sua declaração do imposto de renda. Mas, na verdade, não é só essa exigência. A gente, no decorrer do programa, pode detalhar alguns casos que não são. Esse é o principal. Né? Como o doutor Vasco falou, a classe média, né, o professor, o servidor público, o médico, se ele atingiu esse valor, ele se obriga à declaração. Mas existem, né, outras variáveis, outros fatores que obrigam também o contribuinte que aferiu determinados valores de apresentar sua declaração. Me fizeram, quando souberam que a nossa conversa ia ser sobre isso aqui, eu anotei aqui umas perguntas que eu achei interessantes. A pessoa me disse que sempre foi isenta do imposto de renda. E em 2010 foi demitido do emprego. Certo? Aí foi fazer os acertos com a empresa e o valor desses acertos ultrapassou esses valores para a declaração. Aí ele está perguntando o que é que vai fazer, o que é que faz. Esse é um dos casos assim que entra nas excepcionalidades, né? O fato dele sempre ter sido isento é porque nos anos em que ele estava no seu trabalho, né, na sua atividade laboral, ele não atingia o limite estabelecido para aquele ano. Com a rescisão ou a demissão, né, ele aferiu rendimentos passíveis de tributação. Então, infelizmente, se ele superou esse valor, ele tem que declarar. Se não declarar, cai na malha fina. Pode cair. Ele pode vir a ser questionado, né, durante 5 anos para frente sobre a exigência de apresentar essa declaração de 2011. Agora, vale também citar aqui o outro caso, viu, Vasco? Existem, às vezes, pessoas que não atingiram esse valor, mas tiveram, no decorrer de 2010, por um fato ou outro, a retenção do seu imposto na fonte, né? Essa pessoa, para ela restituir esse valor que lhe é devido, agora na declaração de ajuste anual, ela deve também apresentar a sua declaração, muito embora ela não tenha, na sua totalidade, atingido esse valor de R$ 22.487,25. É a oportunidade dela resgatar, ou seja, restituir aquele valor que foi devido em algum mês do ano de 2010. Lacerda, você sabe que nós temos um contingente muito grande de pessoas na informalidade. O empreendedor comum, o cidadão comum que vende uma coisa e tal, e praticamente ele não está preocupado com receita, com os tributos e tal. E ele afere valores superiores a isso aí. O que é que ele deve fazer? Ele deve procurar, declarar, porque algum dia ele vai ser notificado, porque ele vai comprar um imóvel, vai escriturar, ou vai comprar um automóvel. Então, isso é interessante, principalmente aqui no nosso meio, Luiz Carlos. A gente tem muitas pessoas que às vezes aferem esse valor maior do que esse limite para ser tributado e não está nem aí, e vai tocando a vida. Será pego um dia? Ele, em potencial, ele pode vir a ser, como eu falei, questionado, né, pelo prazo de 5 anos, que é quando prescreve o direito, né, da administração tributária de fazer a cobrança desse tributo específico, no caso o imposto de renda pessoa física. E aqui vale salientar, em cima desse exemplo dessa hipótese que você citou,
que a Receita ela não se preocupa com a origem do recurso, né? Uma vez recebido, sendo rendimento tributável, independente de qual seja a sua origem, ele deve apresentar esse valor à tributação e, portanto, ele deve apresentar a sua declaração. Nós discutimos antes do programa, Jeta, e você dizia que muitas pessoas têm assim um certo medo, né, de se entender com a Receita. Alguns procuram um contador, uma pessoa amiga, mas não há um serviço dentro da Receita especificamente para isso, para tratar, dar um bom atendimento a essas pessoas, orientar e encontrar o melhor caminho para ele? Sem dúvida nenhuma, Luiz Carlos. A Receita Federal, principalmente nos últimos anos, dentro da sua missão, dos seus valores, a Receita Federal hoje é um órgão que ela prioriza o bom atendimento ao contribuinte. Então, eu mesmo aqui tenho a honra de estar há 4 anos, completei ontem, dia 10 de abril, à frente do Centro de Atendimento ao Contribuinte. Nós temos aqui em Juazeiro do Norte, atendemos de 7h30 às 13h30, com entregas de 100 até às 13 horas. Temos o atendimento direto ao contribuinte. A Receita Federal tem o seu plantão fiscal. A Receita Federal também detém um número nacional, que é 146, para tirar dúvidas do contribuinte da pessoa física. E o ano passado, o deputado Sandro Mabel, deputado federal por Goiás, ele apresentou um projeto de lei que foi convertido em lei, estabelecendo o dia de respeito ao contribuinte, que é o dia 25 de maio, que vem agora aí, 2011. E a Receita Federal ela está sensível a cada dia aprimorar e melhorar esse atendimento ao contribuinte. Eu acho esse esclarecimento extremamente oportuno, até porque está no imaginário popular e até da sociedade mais esclarecida de que Receita Federal é aquele órgão repressor que amedronta, o leão, que faz medo, o leão. Aí botaram logo um leão com a boca desse tamanho, né, Luiz Carlos? Então isso, de certa forma, criou essa barreira entre o contribuinte e a Receita Federal, quando na oportunidade lá tem os instrumentos oferecido pela própria instituição para esclarecer, mostrar o melhor caminho, o que deve ser feito. Então eu acho importante esse esclarecimento para que a população perca esse medo de ir lá e buscar e perguntar, saber como faz, como regulariza a situação, até porque fazendo assim vai impedir que futuramente venha dissabores e contratempos para as pessoas. Então é interessante. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: o que é que caracteriza uma sonegação? Como é que caracteriza que o sujeito está sonegando? Vasco, me permita ainda voltar um pouquinho ao tema anterior, depois eu lhe respondo essa questão da sonegação, mas com respeito a esse exemplo que você citou, nós temos hoje na coordenação de atendimento da Receita, que na verdade passou a ser chamada também coordenação de atendimento e educação fiscal, né? Nós temos hoje um programa de educação fiscal, o Estado do Ceará também, na esfera estadual, está à frente dessa visão de educar o contribuinte, de motivar a razão do tributo, né? E eu queria dizer que, com respeito à figura do leão, infelizmente nós só somos a boca do leão. O estômago do leão, né, faz parte de outra seara do governo federal, mas está relacionada a essa questão da empatia que o contribuinte tem com respeito à Receita, né, porque muitas vezes ele vê pagando o tributo e não vê o devido retorno, né, a nível de serviço. É verdade. E aí gera no contribuinte essa insatisfação. Então a educação fiscal ela está procurando fazer esse debate com o contribuinte para mostrar que é importante pagar o tributo e que é importante também, como você falou, cobrar, né, a boa aplicabilidade do tributo. E com respeito à sonegação, ela não está dissociada disso que nós estamos conversando, não. A sonegação é justamente aquele segmento que tem a obrigação de apresentar, né, os seus valores, a cobrança, de apresentar espontaneamente, e ele, por interesses difusos, ele se omite de fazer essa apresentação à tributação. E isso aí gera o aumento da carga tributária. Se a gente for olhar, poucos pagam muito, né? E muitos que deveriam pagar não pagam, que são os sonegadores. É verdade. Se nós equilibrarmos essa equação,
ou se nós avançarmos no sentido de aumentar a base contributiva, mais pessoas pagando, a carga tributária seria, com certeza, um percentual menor no Estado brasileiro. Então, o sonegador, em resumo, é aquela pessoa que auferiu recursos que deveriam ser colocados para o Estado tributar, para ser usados nos diversos serviços, e que ele omite e que ele não apresenta esses valores. Tem um discurso aí bem latente aí, principalmente das pessoas que não gostam de pagar tributos, que diz o seguinte: eu não vou pagar porque eu não vejo esse dinheiro vindo de retorno para o povo, para o social, para o investimento na saúde, na educação. De certa forma tem algum componente de verdade nisso aí. Mas eu entendo que também você não pagar o tributo é você contribuir mais ainda para que os serviços sociais, a distribuição de renda seja menor ainda. Agora, no seu entendimento, nós somos um país, o Brasil é um país sonegador, que os valores de impostos poderiam ser muito maiores se as regras tributárias também fossem melhores equacionadas, ou você acha que no volume total aí de tributos o Brasil arrecada satisfatoriamente? Bem, Wagner, subjetivamente eu diria que o brasileiro ele não é sonegador. Eu tenho um dado que comprova essa minha tese. 95% ou mais, parece 97% da nossa arrecadação, ela é espontânea. Então, pouco mais de 3% é que é de ofício, ou seja, oriundo do lançamento de ofício. O fiscal foi lá, autuou o cidadão, né, e fez muito com baixo. que aquele recurso... Então, 97% é espontâneo. Então, nós não podemos chamar um povo desse de sonegador. Isso. Agora, existem institutos que já mediram que para cada real arrecadado, existe um real sonegado, né? Então, isso aí mostra o quê? Com esse percentual de espontaneidade, há um índice alto de pessoas que se apresentam, né, espontaneamente para o fisco, para colocar seus valores na sua declaração. Por outro lado, há um segmento, que aí vem a questão do sonegador, né, que pessoas que detêm um certo poder aquisitivo, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, que ao omitir a sua tributação, chega a dar essa correlação, de nós podermos ter aí um potencial de duplicar a nossa arrecadação. Ô, Jeta, dentro daquelas informações que a Receita passa para o contribuinte, uma que eu acho muito legal, essa orientação para o casal. Quando os dois trabalham, têm renda, a própria Receita, num determinado momento, indica que é melhor os dois fazerem, cada um sua declaração, que sai melhor para o casal. Quer dizer, isso é instrução também. Perfeito, Luiz Carlos. Inclusive, ao você citar isso, eu me lembrei agora de um diferencial no programa do Imposto de Renda desse ano. Quem já fez sua declaração já constatou isso. Quem vier a fazer nesses próximos 20 dias, que estamos aí a menos de 20 dias de encerrar o prazo de entrega, vai ver a amigabilidade do programa do Imposto de Renda e orientando o contribuinte no sentido de que ele faça da melhor forma que achar a sua ação de tributação. Por exemplo, há dois tipos de declarações. A declaração de ajuste anual, onde você pode fazer a colocação de deduções, despesa médica, instrução, e há a chamada declaração simplificada. A declaração simplificada, ela tem um desconto padrão de 20%. Certo. E esse programa, nesse ano, ele vai dando, em tempo real, de acordo com os dados que são colocados na declaração, qual é a opção mais vantajosa. Aquela que ele restitui mais ou aquela que ele paga, tem menos imposto a pagar. É também uma forma de não tirar mais do que o devido do contribuinte. Agora, não há risco, nesse caso, dos dois declarantes usarem o mesmo dependente? Sim, aí voltando ao seu exemplo, né, do casal. Sim, do casal. É um benefício, se os dois têm fontes pagadoras, se eles podem usufruir desse desconto que eu citei, por exemplo, de 20%, é mais vantajoso que eles façam separados. Agora, eles vão optar
e somente um deles pode lançar as despesas de dependentes na declaração. Os dois não podem. Não pode, porque aí dá uma duplicidade, né? Onera. Muito bem. Agora, o que declarar? O que é possível? Por exemplo, plano de saúde. Pode colocar. Pode. Educação dos filhos. Despesa médica ela é ilimitada. É Você ilimitada. tem que ter somente a comprovação para que, uma vez questionado, a Receita Federal ela não tem a obrigação de aceitar aquele valor e deixar passar sem fazer nenhuma crítica. Não é nenhum desmérito para o contribuinte ser chamado na Receita Federal para apresentar durante 5 anos, né, a sua justificativa dos valores que ele colocou na sua declaração. Então, despesa médica é ilimitada. Agora, tem algumas questões que têm limites. Por exemplo, a instrução, né? Hoje, o dependente, o filho, né, que está no colégio, e a gente sabe, como o Vasco falou, a classe média é quem mais chia, né? Hoje, a escola particular, ela realmente pesa no bolso do contribuinte, mas o valor de dedução, ele tem um limite. O limite esse ano, por dependente, é R$ 2.830,84. Anual. Certo? Seja para o ensino fundamental, seja para o ensino médio, seja para o ensino superior, esse é o valor por dependente. O que passar disso não vai servir como dedução, deve ser informado. O valor a ser informado não se limita a esse valor. O valor informado ele pode ser superior. Agora, passível de dedução, ele tem esse limite. Como também o limite por dependente, né? A legislação a cada ano estabelece um limite pelo fato da relação de dependência. Esse limite esse ano, por exemplo, é R$ 1.808,28, que foi com base na tabela do Imposto de Renda de 2010. Agora, a questão da secretária, a secretária doméstica, que a gente chamava empregada, né? Agora é secretária doméstica. Normalmente algumas têm carteira assinada, muito poucas, né? Como é que o cidadão pode colocar um determinado valor atribuído? Vamos dizer que ele pague lá R$ 400, mas não tem uma carteira assinada, ele pode colocar os R$ 400? Essa sua pergunta é bem oportuna, porque isso não é novidade desse ano, né? Já veio de alguns anos atrás, poucos anos atrás, essa possibilidade de deduzir a contribuição patronal ao empregado doméstico. Então, não é o salário que o patrão paga ao seu empregado, à sua empregada doméstica. É a sua contribuição patronal. Então, do percentual de 20% do INSS, 12% é devido pelo patrão. Então, esse valor, ele é dedutível, né? Passou a ser dedutível de uns anos para cá. O total esse ano, ele também tem um limite, é R$ 810,60. Não pode passar disso. Se passar disso, é parâmetro de malha. Né? E outra coisa, tem que ter também o respaldo legal de que está com a parte previdenciária formalmente e o vínculo contratual também. E também limitado a um empregado doméstico. Se uma casa tem mais de um, ele só pode deduzir, o contribuinte só pode deduzir um empregado doméstico. Agora, esse empregado tendo a sua carteira assinada, aí é normal. Vai normalmente. O valor pago em carteira, não é isso? O máximo de R$ 810,60. Ainda há limite? Ah, sim. Mesmo que ele pague bem mais? Mesmo que o limite é R$ 810, que é o somatório nos 12 meses de 12% do salário mínimo. Certo? Então, há uma tabela que, quando você soma, inclui aí o 13º e aquele 1/3 de férias, que no ano passado, em cima de R$ 510 foi 170, ele totaliza esse valor de R$ 810,60. Não pode passar disso. Eu queria, antes da gente ir para o intervalo, que deve estar já quase no horário, deixar aqui no ar, eu fazer uma pergunta, se você puder responder, é o seguinte. Eu entendo que existe ainda uma grande dificuldade das pessoas entender, principalmente essas pessoas que vivem na transação de imóveis, vendendo imóveis, comprando e tal, com relação à questão do imposto de renda. Eu entendo que esse deve ser um gargalo nesse ponto aí, talvez até por falta de esclarecimento
da própria instituição Receita Federal. Qual é o procedimento de quem compra um imóvel e de quem vende um imóvel com relação ao imposto de renda, a tributação do imposto de renda? Na hora que ele vende, o que ele deve fazer? Ou na hora que ele compra, o que ele deve fazer? Isso é variação patrimonial, né? Não, isso é o chamado ganho de capital. Vamos responder agora nesse bloco ainda, Vasco? Vamos. Essa dúvida, viu, Vasco? Realmente aqui nós fazemos até uma autocrítica. Talvez nós não tenhamos sido eficientes, né, em esclarecer o público-alvo, no caso, até mesmo os contadores, os contribuintes, pessoa física, desse item, e é um item que traz bastante problemas para o contribuinte. Então, o ganho de capital, no caso de vendas de imóveis, ele é oriundo da diferença entre o valor que está declarado na sua declaração, nos seus bens declarados, né, e o valor de venda. Se esse valor for negativo, ele não tem o que se preocupar, ele não é fato gerador do ganho de capital. Agora, se esse valor for positivo, a diferença ela é tributada em 15% como ganho de capital e deve ser recolhido 30 dias depois do fato gerador. Se for depois dos 30 dias, tem multa? Tem multa, e na declaração de ajuste, quando ele for preencher isso, ele vai sentir no bolso pesado, porque aí vem também a taxa Selic. Esses 15% é a alíquota mínima? É a alíquota única. É única, 15%, né? Independente do valor. Eu vou deixar uma pergunta aqui, nós vamos para o intervalo, mas eu já vou deixar uma pergunta aqui do senhor José Mendonça, lá do Parque Triângulo. Eu achei interessante. Gostaria de saber como eu faço para declarar imposto de renda de 2008 com base em 2007, porque eu tentei tirar do computador e não encontrei o programa. Depois do intervalo, daqui a 2 minutos, o Jeta estará informando para o senhor como deve agir para resolver esse problema. Voltamos já. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Sistema Fé Comércio. Ações que geram os melhores resultados. Mais do que números, pessoas vivendo melhor. O Senac oferece a melhor qualificação profissional e vai além disso. Realizando cursos que atendem o mercado empresarial, o Senac implanta soluções corporativas de acordo com a necessidade de cada empresa. Um trabalho especializado que vem reciclando profissionais e equipes, fortalecendo o comércio e colaborando para que diversas empresas se consolidem no mercado. O Senac também investe no crescimento da dignidade através de programas que beneficiam a população de baixa renda ou em condições de vulnerabilidade social. Assim, milhares de pessoas aprendem um ofício e podem sustentar a família com orgulho. É mais educação, trabalho e sustentabilidade fazendo a dignidade crescer. Sistema Fé Comércio. Juntos, é assim que a gente promove qualidade de vida. No princípio, Deus fez o céu, a terra, as estrelas, o mar, as florestas, os animais, o homem, a mulher. E viu que tudo era muito bom. E hoje, a criação geme e sofre em dores de parto. Fraternidade e a vida no planeta. Campanha da Fraternidade. CNBB. Nas ondas do rádio, a Verde Vale AM 570. Há 30 anos faz a diferença no Cariri. Linha direta com o ouvinte e os principais assuntos do dia. No esporte, na política e nas ocorrências policiais. Música e informação. Verde Vale AM 570. 100% você. Vocês completam 18 anos este ano.
Sim, senhor. E sabem como fazer para se alistar? Não, senhor. Vocês têm que ir até a junta de serviço militar de seu município com uma foto 3x4 e certidão de nascimento. Sim, senhor. Vocês podem ingressar na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Entenderam? Sim, senhor. Aliste-se para o serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Até 30 de abril, senhor. Governo Federal. Estamos voltando com o nosso Tribuna Livre. Eu achei bem interessante essa pergunta do senhor José Mendonça. Ô, Jeta, imposto de renda de 2007, o cidadão está preocupado ainda em pagar 2008, os rendimentos de 2007, e é possível atrasar tanto assim? Bem, Luiz Carlos, essa situação ela é comum, ela é o dia a dia lá dos atendentes da Receita Federal em esclarecer esse tipo de demanda. Então, o senhor, o nome dele? José Mendonça. Senhor José Mendonça, esse procedimento, ele serve até para nós lembrarmos que esse ano, a declaração de 2011, pela primeira vez, ela não pode ser entregue em formulário. Então, até 2010, o contribuinte ainda tinha a opção de fazer sua declaração em formulário. Esse ano, a declaração só pode ser entregue via internet ou, então, pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica por meio de disquete. E isso até 29 de abril. Após esse prazo, só via internet ou nas unidades da Receita Federal. Agora, voltando para a pergunta, ele é plenamente possível fazer essa sua declaração do exercício de 2008, ano base 2007, indo na página da Receita Federal, que é www.receita.fazenda.gov.br, e lá ele vai ter que baixar o programa desse respectivo ano. O programa está disponível, sim, na página da Receita. Por exercício, ele vai lá, baixa o programa de 2008 e tão somente o de 2008 e ele pode transmitir a sua declaração. E ficar em dias com o leão. Se a pendência dele... sem medo da boca do dentro do leão, né? Se a pendência dele for somente essa, sem dúvida nenhuma, ao transmitir a sua declaração, na mesma hora ele normaliza a sua situação fiscal. Agora, vamos voltar à questão dos imóveis? Deixa eu fazer só uma perguntazinha que eu acho que tem alguém que estava com vontade. Se eu tivesse, eu ia fazer essa pergunta. O seguro-desemprego, o jeito que recebe 4 meses de seguro-desemprego, ele é obrigado a declarar? É sim. Ou esse recurso é isento, ou ele já tem algum, ou não tem necessidade? Ele entra na parte de isenção, mas ele deve fazer parte da declaração do contribuinte. Essa sua pergunta, Vasco, vale lembrar aquela primeira manifestação que eu fiz de obrigatoriedade. Certo. Né? Contribuinte que aferiu recursos de rendimento tributável superior a R$ 22.487,25, ele se enquadra como obrigado a apresentar a declaração de 2011. Mas existem outros tipos de rendimento. Existem os rendimentos isentos, os rendimentos tributados exclusivos na fonte, e a Receita elenca determinados valores para a obrigatoriedade desses valores. Certo? Uma pergunta aqui do senhor Antônio Caboclo, lá do sítio Sabiá. Gostaria de saber se os ganhadores da Mega Sena pagam imposto de renda. Por quê? Eles pagam e pagam muito, né? Só que é tributado exclusivo na fonte. Quando eles recebem, eles já recebem o valor líquido do prêmio. Isso naquele ano, mas no ano seguinte ele já tem que declarar. Os valores que passam a fazer parte do seu patrimônio, eles vão ser colocados na declaração de bens, mas aí não vão ser mais tributáveis. Eles foram tributados na origem. Quando ele recebe o prêmio, ele recebe líquido. Valor líquido, com impostos, tudo, né? Deduzidos. Pois é, o que o apostador não sabe é que quando ele recebe 20 milhões, ganha 20 milhões na loteria, na verdade a renda foi 60. Ele está recebendo 1/3, não é? 1/3. O outro terço é do governo, ainda tem um outro terço das ações sociais. Uma distribuição que a Caixa Econômica mostra bem direitinho, né? Quanto é a alíquota aí? Eu não recordo, eu teria que olhar específico. Viu, Wagner? Vasco, essa questão ela remonta também a uma discussão próxima que nós tivemos aqui, quando você falou que a classe média
ela se sente, de certa forma, penalizada por pagar o imposto de renda direto. Só que, se nós formos para a ponta do lápis, se nós formos efetivamente ver a contribuição de cada segmento da sociedade brasileira, existe também o chamado tributo indireto. Né? Aquele que o contribuinte, ao comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, ele está sendo tributado. E muitas vezes a pessoa não se acha um cidadão, acha que ele não recolhe tributo. Ele recolhe tributo, sim. E às vezes esse tributo ele é muito mais injustamente aplicado do social do que o imposto de renda, pelo menos é mais transparente. Agora há um discurso também da classe média de que o imposto de renda não é imposto, não, é um confisco. Já confisca no seu contra-cheque aquela... O que é que você acha disso? Como você falou, né? Para quem tem um trabalho assalariado, a Receita Federal, ela normatiza, de acordo com a estratégia de arrecadação dela, ela normatiza a forma das pessoas jurídicas apresentarem esse rendimento. Então, por exemplo, a cada ano que as pessoas ouvem muito falar só da declaração do imposto de renda pessoa física, mas simultaneamente a isso, no dia 28 de fevereiro, esgotou o prazo para toda pessoa jurídica apresentar o rol de pessoas que tiveram rendimentos retidos na fonte, que é a chamada DIF, né? E a Receita Federal agora criou a DIMED, obrigando pessoas jurídicas que recebem recursos de pessoa física, de planos de saúde, profissionais equiparados à pessoa jurídica na área de saúde, também dizer quanto está recebendo daquelas pessoas, que é para alimentar essa cadeia de informações que a Receita necessita. Não é para assustar o contribuinte, não, mas a gente tem visto que algumas pessoas, às vezes, cometem certas omissões, nem há, talvez, aquela má intenção, né? Mas por uma questão ou outra, por desconhecimento, acaba sonegando, vamos dizer. Isso é imperdoável? Tem como justificar depois? Ou caiu na malha, o leão não perdoa? Não, a declaração do imposto de renda ela é uma obrigação acessória, ela tem prazo para ser entregue e essa auferição desses rendimentos, eles precisam ser feitos em tempo hábeis. Uma vez que não é feita, a Receita, a princípio, ela não entra na seara se foi má fé, se foi de boa fé. Ela, como o funcionário da Receita Federal, o analista tributário, o auditor fiscal, tem uma atividade vinculada. Se a lei determinou que tinha um prazo para apresentar esse valor numa declaração, para aferir esse valor, passado aquele prazo ali, uma vez constatada por parte do fisco, ele vai cobrar multa e vai cobrar juros devidos por aquela omissão. Aí a conta vai lá para cima. Porque nós temos hoje atrelamento à taxa Selic, que realmente ela pesa, se distanciar muito do fato gerador, e a Receita Federal pode fazer isso até retroagindo até 5 anos, então é melhor apresentar em tempo, tentar lembrar os recursos que recebeu e apresentar espontaneamente. Essa reclamação que a imprensa faz de que muitas empresas grandes são, às vezes, multadas em milhões e milhões, há quem diga que essas empresas não pagam. Como é que fica isso? Só os recursos, né? Teve os recursos. A Receita Federal, ela está na seara administrativa, né? Então ela é um órgão de cobrança, de arrecadação, de fiscalização. Ainda na seara administrativa, aqueles contribuintes que são autuados, né, fiscalizados, autuados, e não pagam, a Receita Federal, esse débito ainda vai ser inscrito em dívida ativa da União, né? Existe fóruns que o contribuinte pode impugnar. A própria Receita Federal, na esfera dela, tem as delegacias de julgamento. Se o contribuinte continuar insatisfeito, esse recurso pode subir para o Conselho de Contribuintes, né, onde tem representante dos contribuintes também, e se ele ainda se achar injustiçado, ele pode ir também para a esfera judicial. Também. É uma curiosidade minha, Lacerda, não sei se você vai poder me responder. A unidade da Receita Federal, localizada aqui em Juazeiro do Norte, ela responde por essa região do Cariri aqui. Quantos municípios? Em torno de 52. Nós temos a nossa delegacia, ela tem 4 agências. Crato,
Iguatu, Icó e Senador Pompeu. Que todas ficam subordinadas a Juazeiro do Norte. Só que cada uma com a sua jurisdição específica. A própria sede tem sua jurisdição. Nós aqui temos 15 municípios na proximidade de Juazeiro. O Crato tem outros, Icó, Iguatu, Senador. Então, 52 ao todo? Ao todo. Então, em cima disso aí, era capaz de você me dizer quantos contribuintes, pessoas físicas, nós temos na região e pessoas jurídicas e o valor da arrecadação aqui na região, em termos desses tributos? Vasco, eu posso lhe retornar esse número, mas hoje à noite aqui eu não tenho, porque a princípio isso é mais da área de arrecadação. Arrecadação, né? Nós temos, eu sou chefe do atendimento, nós temos projeções de arrecadação, projeções de fiscalização, mas é um número... É uma curiosidade. É um número fácil que eu posso remeter. Esses dados não estão no seu notebook aí, né? Não, tá não. Eu trouxe mais a parte relacionada com perguntas e respostas ao contribuinte. Mas é um dado interessante, viu, Vasco? Que nós dispomos dele facilmente. Eu posso remeter aqui para a TV. Eu tenho essa curiosidade para que eu tenho potencial de contribuição da nossa região com relação ao imposto. Eu lhe antecipo a alguns dados que podem lhe dar algumas noções. Por exemplo, a Receita Federal ela tem 10 regiões fiscais. A 8ª região, que é só o estado de São Paulo, ele corresponde quase à metade da arrecadação federal. E a 3ª região, que é Ceará, Piauí e Maranhão, corresponde em torno de 2% da arrecadação federal. E Juazeiro, que faz parte de uma delegacia do Ceará, ele corresponde a 2% da terceira. Então, os valores... Aí dá para se ter uma noção. Né, mas nós podemos chegar a números precisos e lhe enviar esses números de arrecadação. Eu tenho uma curiosidade com relação àquela informação que a imprensa dá no final do ano. Começou a virar com 1 trilhão de arrecadação, isso no finalzinho de dezembro, e agora já aconteceu no começo do mês de dezembro, e é possível que esse ano aconteça em novembro. É claro que aquele trilhão é de todos os tipos de tributo, mas qual é a participação do imposto de renda? É a maior para o governo? O imposto de renda, ele pesa significativamente na arrecadação federal. Aquele valor que eles chamam impostômetro, né, que eles botam nas capitais, nas grandes cidades, ali é um agregado de todo o imposto, incluindo federal, estadual, municipal. Né? Eu acho que esse ano ele atingiu, em 2010, em meados de setembro. Já virou 1 trilhão. A Receita Federal em si, quando eu falei que o secretário Everardo Maciel aprimorou o lado tecnológico, ele também aprimorou o lado da arrecadação federal. A Receita Federal, quando o doutor Everardo assumiu, ele arrecadava por ano 64 bilhões de reais. Hoje essa é quase a arrecadação mensal. Para você ter ideia que em 15 anos o que se aumentou de arrecadação. Vamos ver a pergunta aqui do Matos Alencar, lá do Parque Triângulo. Empréstimos bancários. Declara pagamentos, gastos de água, luz, telefone. Entendi bem, né? Ele deve saber se isso é passivo de dedução. Sim. Não é. Não é. Não é. Hoje só é passivo de dedução esses itens. Instrução, se o dependente tiver até 21 anos, se for universitário 24. Secretária despesa médica, a empregada doméstica. Mas aluguel, todas essas coisas no passado eram dedutíveis, mas hoje não mais é. Quem pega dinheiro emprestado com aval de imóvel, né? A um determinado banco, é tributado pela Receita Federal? Quem pega dinheiro emprestado com aval de imóvel. Ele usou o imóvel dele como garantia. Né? O imóvel não, mas a transação financeira do empréstimo é tributada. Isso é tributado exclusivo na fonte. É como não é ganho de capital. Quando ele recebe o empréstimo, já está descontado. A Receita já fez o destinatário do empréstimo não vai pagar imposto, não. Inclusive, muitas vezes, eu acho que até um certo engodo para quem vai ao banco atrás desse empréstimo. Não, a taxa está baixinha, 1,90 e tanto, tal. Não fala do imposto, não é? Aí quando o cara vai observar depois, não, isso aqui não dá só 1,95% não, aqui está passando dos 3%, é que foi embutido o imposto. E vale ressaltar que outros, nós estamos falando do imposto de renda pessoa física, mas existem outros
tributos, né, outros impostos que incidem nesse tipo de transação. Por exemplo, o IOF, né, Imposto de Operações Financeiras. Exato. E outros impostos na seara aí de empréstimos dessas empresas que fazem empréstimo de recursos a terceiros. Por falar em IOF, né, a Dilma Rousseff, na sua campanha, falou muito que não toleraria mais aumento da carga tributária, porque a nação inteira reclama, né? O nosso ex-vice-presidente, que faleceu recentemente, foi um grande batalhador para a redução dessa carga tributária, mas infelizmente não conseguiu. E o primeiro presente que a Dilma deu para os brasileiros foi um aumento no IOF de 2 e pouco por cento, a 6,8%, pelo menos para aqueles turistas que vão para o exterior e lá usam o cartão de crédito, né? Então, tem que fazer uma artimanha, tem que levar os dólares, né? Para não usar o cartão de crédito. Para ser justo, né, aí é a questão dessa luta contra a desvalorização do real, na questão do comércio internacional. O dólar, se eu não me engano, hoje baixou está em torno de 1,58, né? 1,57 quebrado. E o governo tem que ter instrumentos para ter um valor mínimo, sob pena de penalizar a indústria brasileira. Então, nesse equilíbrio, a Receita se vê obrigado a usar de instrumentos, e o IOF pode ser usado para tentar barrar essa questão, mas eu concordo com você, acaba turbinando a arrecadação federal. É verdade. E tem mais um detalhe que eu vi um economista citando. Ora, se o governo federal está fazendo questão de conter essa entrada de dólar no país, e o turista brasileiro está saindo para ir gastar esses dólares lá em Nova York, em Paris, ele está ajudando o governo a desfazer-se de um montante de dólares. Por que ele é punido se ele está ajudando o governo? É uma coisa complexa, né? Vê, Luiz Carlos, só um detalhe. O problema maior não é nem o turismo. O turismo ainda é é coisa mínima. É a parcela mínima. O problema grande nas contas do governo é, uma vez que o dólar está baixo, a importação de produtos, né, que adentram o comércio brasileiro e em séria ameaça às indústrias nacionais. Porque os contratos já foram feitos, por exemplo, é exportação, né? Exportação, as exportações, os contratos já estão feitos. Você vai ter que cumprir. Você começou recebendo dólar de 1,80 e agora está recebendo de 1,57. É uma situação complicada, né? Para o turista, o dólar, quanto mais baixo, melhor. Pois é, o nosso tempo está esgotado. Mas, Luiz Carlos, ainda tem 2 minutos. E eu queria encerrar a minha participação falando da boca do leão. Você disse que ele tem uma bocona desse tamanho, espanta o povo, mas a digestão, o estômago, você não sabe nada. Mas não tem entendimento de como é feita essa digestão. Mas no seu entender, essa digestão está sendo bem feita de maneira que as necessidades sociais estão sendo atendidas, ou ela precisa ser mais capilarizada, mais ramificada, para que a gente possa sentir orgulho, o contribuinte juazeirense, caririense, cearense, brasileiro, sinta orgulhoso de dizer: eu paguei e estou vendo aquilo que eu paguei retornar em benefício para a sociedade. Vasco, aí o meu senso de cidadão tem que falar mais alto, e como eu falei, a Receita, ela cumpre com a sua missão de órgão arrecadador. Recebemos algumas críticas, né, que isso às vezes é feito com uma ferocidade acima do normal, mas a parte de digestão que eu falei, a parte de retorno para a sociedade, nós deixamos muito a desejar. E essa equação, se a carga tributária é alta ou não, ela depende dessa diferença. Porque se você paga muito, mas tem um retorno grande, seja de hospital, seja de educação, você acaba achando-se um cidadão e vai apresentar uma tributação com mais tranquilidade. Então, o Brasil, nós dizendo que tem uma carga tributária alta, não é porque ele diz que tem 60%, 35%, desculpa, do PIB. É porque esses 35%, ele não traz quase nada de retorno ao cidadão. Muito bem. Bom, nosso agradecimento então ao nosso convidado. Muito obrigado, Jeter, por ter vindo até aqui esclarecer para os nossos telespectadores. E a você, meu caro telespectador, fica naturalmente uma orientação. Não tenha medo da Receita. Lá tem um atendimento ao contribuinte. Vá lá. Não faça como aquele cidadão que parou o carro diante da Receita, olhou para a esquerda e perguntou ao amigo: o que é isso aqui que foi inaugurado agora? E o cidadão disse: aí é o céu. Ele disse: ah, sim. E aqui do lado de direito nem precisa dizer, porque aqui é o inferno, né? Claro, à direita do céu está a Receita na Avenida Federal. Castelo Branco. Na Castelo Branco está a Receita Federal. Mas não é bem assim. Isso é brincadeira.
é para desopilar. Vá, se você tem dúvida, vá e você será bem atendido, como nós fomos, quando fomos convidá-los para vir aqui ao nosso programa, e você terá toda a orientação para não cair na boca do leão. Muito obrigado pela atenção dispensada. Quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Tribuna Livre. Boa noite. Boa noite. Nasceu no meu Cariri, no berço da oração, e tem a cara da gente, um povo alegre e contente, e uma só nação. E tem a cara da gente, um povo alegre e contente, na televisão. Tem cultura e tem fé, tanta gente bonita, do matuto ao doutor, um povo trabalhador, nessa terra bendita. Vamos comemorar, a alegria é o que vale. No ano do centenário, 5º aniversário da TV Verde Vale. Nesse centenário você vale mais pro meu Cariri. TV Verde Vale, vale muito mais pro meu Cariri. TV Verde Vale, vale muito mais pro meu Cariri. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Programa Multimídia. A gente também assiste o Multimídia. Galera do Multimídia. Aí, galera que tá curtindo o Multimídia, aqui é Calypso. Com você, Marcelo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Multimídia é a sua revista eletrônica da sociedade caririense. Gente bonita, gente famosa, gente importante. Todo mundo quer notícia e você também, formador de opinião, nosso telespectador de todas as noites. Conosco das 9h30 às 11h30, 2 horas de festas, shows, evento, moda, entretenimento, gourmet. Sempre tudo de bom para você. Fique ligadinho. Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril, estamos a uma semana do lançamento da inauguração do novo programa Multimix, que vai ao ar no próximo dia 18 de abril, próxima segunda-feira, das 4 às 5 da tarde, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, um programa diretamente do município do Crato. Isso mesmo, vai ser a sua revista eletrônica lá do município do Crato. Daqui a pouco, uma matéria especial. Vamos falar como vai ser a programação, como será este grande programa que vai ser lançado na próxima quarta-feira, não é? Lá na Estação Gourmet. Quarta-feira, então, você tem um encontro marcado conosco na Estação Gourmet, na Praça da Sé, ali no Crato. E no dia 18, segunda-feira, estreia o novo programa da TV Verde Vale, novo programa do programa Multimídia, irmão do programa Multimídia, Multimix, todas as tardes, das 4 às 5 horas, com as notícias do Crato diretamente para você. Fique ligadinho aqui na sua TV Verde Vale. E hoje o programa Multimídia está bem legal. Nós vamos de feijoada, marcando o início das comemorações dos 5 anos do programa Multimídia. Feijoada com a banda Soul Pop no próximo sábado, em frente à La Favorita. Daqui a pouquinho mais informações para você. Tem também a matéria especial do novo programa que surge lá do município do Crato, Multimix, que será lançado na quarta-feira. E a estreia está prevista para o dia 18, próxima segunda-feira. Tem também matéria do leilão da Fazenda Palmeirinha, que aconteceu no Parque Pedro Felício Cavalcante, no município do Crato. E para encerrar o programa de hoje, em grande estilo, Aviões do Forró, numa super apresentação aqui também para o programa Multimídia. Portanto, não saia de casa, não durma não. Multimídia, em grande estilo, está chegando, dia em que é anunciado o novo programa Multimix, que estreia na próxima segunda-feira. Fique ligadinho, não saia daí não, a gente está junto.
Lava louça, lava roupa, deixa tudo perfumado com produtos que faz parte da sua família. É sinônimo de limpeza, já tá comprovado. É a família Zoar. No seu dia a dia tem lava-roupa em pó, tem amaciante, sabão em pedra, detergente e desinfetante. A família cresceu e veio pra ficar. É a família da limpeza do sabão Zoar. A família cresceu e veio pra ficar. É a família